Olá pessoal, hoje a gente vai assistir a outra aula de Geografia Geral e do Brasil para as turmas dos oitavos anos. Você, professor, seja bem-vindo, você, aluno também. Nós estaremos estudando hoje o capítulo 2, parte 2, né? A última aula que fala sobre o capítulo 2. Subtemas, iremos falar sobre a Organização das Nações Unidas e a Ordem Mundial Contemporânea. O objetivo é que você entenda a sigla da palavra ONU, né, e conhecendo o seu objetivo e a sua finalidade, e bem como a entender a conjuntura da ordem mundial contemporânea. As páginas que estaremos estudando é a página 31 ao 36. Espero que você possa nos acompanhar através do seu livro e que seja uma boa aula no dia de hoje. Seja bem-vindo e muito obrigado e vamos iniciar nossa aula. Bom, gente, quando nós falamos aí da importância da ONU, e que a Organização das Nações Unidas, ela foi criada quando? Ela foi criada em 1945, certo? No final da Segunda Guerra Mundial. Qual é o objetivo da ONU? Bem simples, está aqui. Qual é o objetivo da ONU? Garantir a paz e a segurança no mundo. Depois, promover a cooperação entre os Estados-membros para estimular o desenvolvimento e resolver questões econômicas, culturais, sociais e humanitárias. Naquele ano de 1945, eram somente 51 países, o Brasil estava participando, certo? E houve uma conferência entre essas nações em São Francisco, nos Estados Unidos, e aprovar a sua criação. Hoje, a sua sede internacional fica em Nova York, nos Estados Unidos. E ela dispõe de vários órgãos, só que os mais importantes, pessoal, órgãos importantes da ONU é a Assembleia Geral, certo? E o Conselho de Segurança da ONU. Então, vamos entender aí, para você entender quais são os objetivos para um mundo melhor. Vamos lá. Nós temos aí, olha só que coisa interessante, para um desenvolvimento sustentável da nossa Terra. O primeiro dela, você vê aqui na número 1, fala sobre a erradicação da pobreza, é muito importante. O 2 fala fome zero. Existem muitas nações onde as etnias estão passando fome, pessoal. O outro é o objetivo maior, e principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo de pandemia, este ano que nos encontramos nessa gravação desse vídeo está no ano de 2022, janeiro de 2022, precisamente aí no dia 20, tá? É a boa saúde e bem-estar. E nós estamos enfrentando a pandemia com situações muito difíceis. 4, a educação de qualidade. Ou seja, para você ter uma educação de qualidade, como está na sua escola, como está a tecnologia, o acesso, o livro didático, a merenda escolar, o acesso às tecnologias, como está o interior da sua escola, da sua sala, né? Então, para que tudo possa favorecer para você, aluno, ao professor também que possa é, dar uma aula de qualidade, é preciso que os governos, certo, possam promover essa educação. 5, igualdade de gênero, ou seja, quando nós falamos sobre sexo masculino, feminino, tá? E outras situações que o mundo hoje trata, que há essa igualdade de gêneros no modo de pensar, né? Quando nós falamos da água limpa e o saneamento, ou seja, muitos países vivem aqui no tópico 6 esse problema. Você acha que todo mundo vive com água limpa e com saneamento básico tratado? Não, de maneira alguma, certo? Aonde você vive aí também, onde você mora, pode ocorrer esse problema da água limpa, do saneamento básico. Tá? É um problema que ainda precisa ser resolvido. No 7, é a energia acessível e limpa, certo? Um exemplo que nós temos de energia acessível e limpa, as hidrelétricas, bem como as renováveis, como a energia eólica, e entre outros tantos tipos de energia que não adianta citar aqui para você agora, porque é muita informação, né? Mas
que seja limpo, acessível a todos e com preço em conta, né, para que as famílias possam ter a condições de pagar. O oitavo fala sobre emprego digno e o crescimento econômico do poder de compra do trabalhador, né? Atualmente, diante dessa crise, o desemprego está muito alto, os preços vão aumentando, o preço da gasolina, e tudo isso encarece. E o salário, né, é uma das primordiais para a sobrevivência humana. Aqui no Brasil, o salário não tem um aumento significativo, então há uma dificuldade. E sem falar dos empregos informais, né, os camelôs e tudo mais, pessoas que perderam seus empregos de carteira assinada e que tem que achar uma maneira de sobreviver. Ao 9 fala que as indústrias têm que ter inovação, tem que ter uma infraestrutura, né, adequada para que não polua o ar e que os recursos sejam utilizados de forma correta e sustentável. 10 fala a redução das desigualdades. Nós sabemos que existe, né, no mundo atual, é, uma minoria de pessoas que estão se tornando mais ricas, enquanto uma grande parcela da população vive com salário mínimo. 11 fala sobre as cidades, comunidades sejam sustentáveis, ou seja, que haja uma associação entre o meio ambiente e as áreas construídas. A preservação desse espaço geográfico, junto com o meio natural, favorece, né, um equilíbrio. 12, ele fala sobre consumo e produção responsáveis, ou seja, há um grande, no mundo atual do capitalismo financeiro e tudo mais, há um grande consumismo, certo? E o aumento das produções. Mas, diante da pandemia que nós estamos vivendo, até a produção mudou. Você já percebeu que até recheados, a quantidade de recheados que você comprava de um determinado produto diminuíram de tamanho, diminuíram de quantidade, os preços continuam mais altos e o produto que antes você comprava com mais quantidade antes de março de 2021, atualmente, né, em 2022, você vê isso bem diferente. 13, combate às alterações climáticas, é uma das coisas que é marcante na ONU quando se trata sobre isso daqui. O desmatamento, as queimadas, a diminuição dos blocos de gelo na Antártica, no Ártico, nos topos das grandes cadeias de montanhas, tá? Outra situação, a preservação de espécies, a vida debaixo de água também, muitos peixes, né? Baleias, de várias espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Não só lá, mas como também a 15 fala sobre a vida sobre a terra, né? Sobre a natureza, a preservação da vegetação e dos animais. Outra, 16, fala a paz, justiça e instituições fortes para combater e auxiliar na cobrança jurídica dos infratores. E 17, que haja uma parceria em prol das metas que acabamos de ler, que sejam suscetíveis de resultados positivos. Olha só quanta coisa interessante, né? E assim você vê aí a sede da ONU nos Estados Unidos. O símbolo é este aqui que você está vendo, ó, dos Estados Unidos. Nós temos uma projeção cônica, né? Salvo engano, me perdoe, do mapa aqui onde mostra o centro da ONU que reúne todos esses países. Vamos dar uma passadinha no Google Terra, certo? Para a gente poder localizar a ONU? Então vamos lá. Gente, nós estamos bem aqui, ó. Vamos lá. Eu vou escrever aqui ONU. Veja onde ela se localiza aqui no, no Google Terra. Vamos lá. Vamos fazer uma aproximação, né, para você ter uma ideia. Onde fica localizado o Google Terra. Muito bem, olha só. E aqui essa visão, vou fazer uma aproximação de visibilidade para facilitar nosso entendimento, tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Muito bem. Olha só, fazendo a leitura. Deixa-me ver aqui a posição para facilitar aqui o nosso entendimento, tá? Para que a gente possa chegar até lá. Então vamos lá, gente. Nesse contexto aqui, tá? Ela mostra aqui o túnel onde passam os carros, né? Vamos chegar aqui mais adiante para facilitar o nosso entendimento, ok?
Quando nós falamos da importância da ONU, nós estamos falando de que essa organização ela nos traz a possibilidade do crescimento existente. Deixa eu desfazer aqui para ter uma posição melhor que a gente possa ver da ONU. Bom, tá aqui, ó. Tá? Deixa eu só fazer uns ajustes aqui, essa estabilização do solo, para facilitar aqui o nosso entendimento. Tá aqui, ó. A ONU, localizada aqui nos Estados Unidos, certo? Olha essa posição, de frente ao rio. Aqui nós estamos passando por um túnel, tá? Então a ONU tá aqui, ó. Legal, né, gente? Essa visão aqui do mapa, para você ter uma ideia aqui nos Estados Unidos, como ela fica, certo? Olha aí o giro completo para você ter uma noção, tá? Muito bem, muito bem. Aqui eu mostro para você esse posicionamento dela. Deixa eu ver se eu faço uns ajustes aqui. Muito bem. Tá aí, gente. Espero que você tenha acompanhado essa parte aí. Vamos lá, só para ter uma noção de como nessa projeção. Quando eu coloco aqui nesse entendimento, nós temos a seguinte ideia de quê? De que há uma necessidade de você entender que nessa ordem mundial, após guerra, muitas coisas mudaram. Mapas mudaram, a configuração do mapa mudou, tá? E quando nós falamos que há uma geopolítica, as relações geopolítica e econômica entre esses países no cenário internacional é determinada. Então a ONU aí, no mundo se discutiu muito entre 1947 e 91, imperou um detalhe chamado a Ordem Mundial Bipolar. Você deve ter estudado, ou vai estudar com o professor de História, sobre o socialismo e o capitalismo, né? Pós fim Segunda Guerra Mundial. A chamada, que você vai ouvir muito, a chamada Guerra Fria, aonde durou aí por um bom tempo duas superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Aí no alinhamento do mundo bipolar, nesse cenário, no final de 1945, essas duas nações, como os Estados Unidos e como a União Soviética, elas se tornaram países fortemente armados, e seu posicionamento geográfico também ajudou muito, bem como as suas influências em relação aos outros países que faziam fronteira ou que tinham alguma dependência econômica com essas nações. Então, havia aí uma possibilidade de haver na época a Terceira Guerra Mundial. E atualmente, né, muitos filmes como 007, como The Flash, ou melhor, perdão, como Capitão América, A Liga da Justiça, entre outros tantos filmes, né? Tom Cruise, quem já assistiu o filme dele, sempre está batendo nessa linha de pensamento no mundo bipolar no passado. Atualmente, hoje, isso não existe mais. Mas que no contexto histórico e no mundo político existe esse confronto direto aqui e acolá entre essas duas nações como Estados Unidos e atualmente hoje Rússia. Quando nós falamos isso, entenda aí as duas palavras. Na época, falava-se o mundo bipolar. Hoje, nós estamos falando do mundo multipolar, de muitos países polarizados. No mundo bipolar, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Surgiu aí o termo Guerra Fria. Ou seja, por que foi Guerra Fria? É porque não houve um confronto direto entre essas duas nações. Era mais propaganda política, ideológicas, né? E havia uma concentração de poder entre eles. Enquanto os Estados Unidos tinha um grupo capitalista, a União Soviética tinha um grupo socialista, tá? Após a queda do Muro de Berlim, da Alemanha, que era que sofreu as sanções disciplinares pelo fim da Segunda Guerra Mundial, após 1991 houve o fim do bloco soviético, né? Do bloco socialista. E aí surgiu uma nova ordem mundial. Daí surge três polos de poder naquele momento. Quem são? Olha aí, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Você vê que você sabe dentro do contexto histórico, o professor de história vai falar para você que o Japão sofreu com duas bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, mas ao longo de pouco tempo essa nação
se reergueu das cinzas e hoje aponta aí como polos de poder, né, dentro do cenário internacional. E surge também outras zonas importantes hoje, a China, o Oriente Médio, a comunidade europeia, né, a CEI lá na Rússia, e que mostra aí que antes, quando era o poder bipolar mostrando aí os dois países, atualmente são vários países que apontam aí no cenário econômico para a ampliação dos seus mercados de consumidores. Aí eu mostro para você no mapa como era a ordem geopolítica na época da Guerra Fria, certo? Ou seja, quando eu trato esse assunto, eu estou falando de geopolítica. O que é a geopolítica, gente? Olha aqui, está no seu livro aí. É a disciplina que busca compreender as relações entre espaço geográfico. O que é espaço geográfico? É aonde você mora, está associado com a natureza, as obras construídas pelo homem, certo? E bem como as regras e as leis ali existentes nessa política, os seus governantes e as suas influências. Sendo assim, você vai ver que ela associa elementos da geografia, né, que é a parte da cartografia, como você vê aqui, bem como a ciência política, que tem o objetivo de estudar as relações entre os poderes existentes ali. Tá? Quando eu trato nesse assunto, ele vai trazer um entendimento sobre extensão, posição do território, a disponibilidade de recursos naturais, o tamanho dessa população, o tamanho do território. Então, a geopolítica ela estuda isso, essa influência em que uma nação pode ter sobre as outras. E geoestrategicamente, muitas vezes é utilizado como sinônimo de geopolítica. Por quê? Qual é a influência que ela tem, certo, sobre as outras nações? Qual é o poder econômico que ela tem? O poder militar que ela tem? Qual é a sua influência? Seu idioma influencia? Então, nós sabemos hoje que no mundo inteiro há uma prevalência do idioma, certo? Seja na sua nação, no nosso caso, o português, mas sabemos que para ter um contato melhor lá no mundo lá fora, nós temos que também ter uma noção do idioma inglês. Lembre que você vai ter uma aula com o professor de história lá no nono ano, que ele vai tratar sobre aí as colônias, né? Sobre o Brasil colônia, a América colonizada pelos ingleses, outra pelos espanhóis e portugueses aqui na América Latina. Tá? Mas isso é um assunto que você vai ver com seu professor lá na frente, tá? Quando nós falamos sobre essa geopolítica, é numa realidade, um estudo de uma sub-área. E há uma preocupação entre a relação entre os fatores geográficos e estratégias dos estados em sua influência de poder militar, né? No mundo atual, hoje, nós temos também que a ONU divide. Isso para aquela época, gente. Se falava assim, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Hoje, ela já é um mundo mais multipolar. Nós estamos falando do mundo que a ONU classificou. Ou seja, quem está em primeiro mundo são os países mais ricos. Então, você vê aqui na América do Norte, na Europa e na Oceania, onde se concentra aqui a Austrália. No segundo mundo, bem abaixo dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, nós temos a Rússia e os países que também fazem fronteira com a Rússia. E o terceiro mundo seria os países mais considerados, aí, os países mais pobres. Isso, quero te colocar, esse entendimento, é naquela época, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, entre 1947 até os anos de 1990. Tá? Tinha esse tipo de classificação. Então, eu espero que dentro desse composto que eu trago para você nesse entendimento, você possa realizar a sua atividade com o seu professor, tá? Qualquer dúvida, eu aconselho você faça uma leitura do seu livro, faça pesquisa pela internet e que você tenha uma ótima aula e muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Vamos à nossa atividade? Valeu, bye bye, muito obrigado e até a próxima aula.